Muito bem. Então, pessoal, na aula de hoje, a gente vai fazer uma análise, a gente vai ler juntos e vai tentar verificar também juntos, se possível, através de uma redação que já foi enviada para o Enem, que já teve sua correção, uma redação que foi enviada, ótimo, né? Parece que a pessoa mandou por e-mail. Uma redação que foi feita em 2017, tá? Que era aquele ano em que teve o tema dos desafios na educação de surdos. Então, o que a gente vai fazer? Aqui vocês estão vendo, tá pequenininho na tela, mas eu vou aumentar pra gente ler essa redação. Provavelmente eu, né? Ler essa redação e depois a gente vai analisar parágrafo por parágrafo. Por que a gente vai fazer isso? Muitos de vocês não conseguem ainda visualizar como é uma redação do Enem e colocar isso no papel na hora de escrever. Vocês até podem ter as ideias, ter o posicionamento, ter toda a teoria, mas às vezes fica um pouquinho de visualizar a prática. Então eu trouxe uma redação que não é nota 1000, então não se preocupem em já chegar num patamar absurdo, tá? Eu gosto de dizer, inclusive, que a nota 1000 ela tem um pouco de sorte, um pouco de talento, um pouco de estudo. Ela não vem do nada, assim, tem vários fatores que trazem a nota 1000. Mas é uma redação boa, tá? Uma redação relativamente tranquila de a gente conseguir fazer nesses moldes. Então eu trouxe uma redação bem realista, tá? Não trouxe nada muito mirabolante. Por quê? A ideia é justamente que a gente consiga visualizar como que a gente pode aplicar. E principalmente também como a gente pode aprender a corrigir as nossas redações. Porque é muito mais fácil a gente encontrar erros em coisas que não são nossas, né? E é esse exercício que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Então, como é que vai funcionar? Eu vou ler ela primeiro, inteira, e daí eu gostaria que vocês fossem anotando ou já escrevendo no chat problemas que vocês encontram, tá? Pode escrever bem livre, assim, não tem certo e errado, e depois a gente pode comentar sobre eles e ir comentando sobre a redação como um todo, ok? Então, vou aumentar aqui e a gente vai começar a ler essa redação. Bem importante, essa redação ela tá com a letrinha original de quem enviou, que eu não sei quem é. Então, eu trouxe assim também para vocês verem, né? Como é importante a letrinha de vocês ser legível, porque em alguns momentos essa redação vai ser difícil. Então eu vou colocar vocês aqui no papel do corretor para vocês verem o sufoco que o corretor passa no dia da prova. No dia da prova não, né? Depois corrigindo as provas de vocês, tá? Então eu tenho certeza que depois de vocês lerem essa redação, vocês vão focar muito na grafia de vocês. Então vamos lá. A educação é um direito inalienável de todos os cidadãos brasileiros. Entretanto, a acessibilidade àqueles que apresentam algum tipo de deficiência configura-se como um grande impasse na inclusão de todos os indivíduos. Com isso, surge a problemática dos desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, que cresce intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela ineficácia das políticas públicas vigentes, seja pela cultura acerca do deficiente auditivo no país. É indubitável que a questão legislativa e a sua aplicação contribuem para o problema a respeito da educação inclusiva. Pessoas portadoras de qualquer deficiência, como a surdez, têm seu direito à educação garantido pela Constituição e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Contudo, cenários como a falta de profissionais aptos a suprirem as necessidades dessa parte da população, assim como a ausência de um maior entendimento dos fatores que os impedem de exercerem plenamente seu direito, impossibilitam sua eficiência. Tais legislações apresentam resultados insuficientes,
já que não são capazes de possibilitar uma conjuntura na qual a educação inclusiva represente uma opção viável a todos os surdos. Segundo pesquisas realizadas pelo INEP, sofreu uma diminuição o número de surdos matriculados em escolas de educação básica. De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que o impasse na promoção da inclusão do deficiente auditivo encaixa-se na teoria do sociólogo, uma vez que, se um indivíduo cresce em um círculo social que inferioriza o surdo e não o trata como merecedor de uma educação igualitária, tende a adotar determinado comportamento também devido à vivência. Assim, o preconceito da sociedade à inclusão do surdo em todas as esferas da educação, transmitido de geração em geração, funciona como fator sine qua non dessa cultura, perpetuando o problema. Visando valorizar a educação inclusiva e criar as condições indispensáveis para o seu sucesso, é preciso que o Estado promova a capacitação e a formação de professores para surdos plenamente competentes. Por meio de cursos especializados que auxiliem no entendimento total das necessidades dos deficientes auditivos e que lhes proporcione o aprendizado das ferramentas necessárias para a comunicação, poder-se-á aumentar a inclusão e lentamente mudar a cultura rumo à valorização de idiosincrasias e de singularidades. E aí, pessoal? O que vocês acharam, de forma geral, dessa redação? Boa, ruim, legal, possível de ser feita? Boa. O Jonathan falou o seguinte: eu senti um pouco de dificuldade para entender onde acaba a introdução. Pelo que eu entendi, parece que ela acaba ali pela metade do segundo parágrafo. Então, Jonathan, em teoria, estruturalmente, deveria acabar no primeiro. Eu particularmente não acho que ela continua. Às vezes isso acontece, tá, Jonathan? De ela continuar um pouco mais, de a gente ficar introduzindo ao tema. Mas, na verdade, se tu for ver, aqui o primeiro parágrafo de desenvolvimento, no caso, a pessoa começa a falar sobre legislação que contribui para o problema. Então, de certa forma, dá uma continuadinha, assim, não parece que tá argumentando de primeira. E parece que começa a argumentar mais ali pro meio quando fala da legislação que apresenta resultados insuficientes, enfim, eu entendi o teu ponto. Não é necessariamente uma continuidade da introdução que foi feito ali, tá? É como se a pessoa estivesse apresentando um pouquinho mais de informações para encaixar o que ela quer argumentar. Mas eu concordo contigo que dá uma sensação de que a introdução dela se estendeu também no início, na metade do segundo parágrafo. Faz sentido sim o que tu falou, Jonathan. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar parágrafo por parágrafo, que tem algumas coisinhas bem legais de a gente perceber, tá? A gente vai tentar olhar pontos positivos, pontos negativos. Então, perceber o que a gente poderia olhar como positivo e talvez de alguma forma utilizar, se inspirar para as nossas redações, e o que a gente pode evitar, tá? Então, essa primeira frase, ela não é necessariamente relacionada ao tema, ela é sobre educação de forma geral, né? Mas, o que a pessoa faz? Ela fala que educação é um direito de todo cidadão brasileiro. E daí ela faz um contraponto. Porém, pessoas que têm algum tipo de deficiência não necessariamente têm esse direito, conseguem aplicar esse direito. E daí ele utiliza, eu tô falando ele, mas eu não sei se é um menino ou uma menina, ou enfim, depende disso. A questão é que eu não sei quem é. O aluno. Aí depois ele vai falando de
ele usa o nome do tema, né? Com isso surge a problemática dos desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Isso é uma estratégia que ela pode ser bastante utilizada, tá? Quando a gente coloca o nome do tema, é como se automaticamente o corretor entendesse, está falando do tema. Óbvio que a gente sabe que não é assim, mas na prática funciona bem, tá? Porque tu tá falando sobre o tema. Então pode ser feito isso. E nessa introdução, percebam que a pessoa já se posiciona, né? Ela diz que esse problema existe e que ele é ruim, ou seja, que é preciso mudar essa situação. Então ela tem um posicionamento a favor de mudanças em relação a esse quadro. Então já tem um posicionamento. É importante frisar que esse tema, ele não é um tema que tem posicionamentos extremos. É difícil ter posicionamentos extremos aqui, né? Porque se tu disser que tu é contra melhoras na educação de surdos ou que essas pessoas tenham acesso igualitário, na verdade tu vai estar desrespeitando os direitos humanos, né? Porque tu vai estar privando um grupo social de participar da educação. Então, esse tema não fica tão visível assim o posicionamento, mas tem um posicionamento. Algumas coisinhas que se referem, por exemplo, ao parâmetro 1, que é o parâmetro que a gente precisa atingir em relação ao uso da modalidade formal, é que aqui, ó, intrinsecamente, seria intrinsecamente, tá? É um morrinho bem pontual. E uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, eu particularmente fico com dificuldade para ler, o seja dessa pessoa, eu li várias vezes quando eu vi a redação caja. Parecia um K, o SE da pessoa. Mas aí, né, pelo contexto, obviamente não seria caja. Mas enfim, a introdução tá super ok, tá boa, ela apresenta o que precisa ser apresentado. Esse é um tema, inclusive, que eu acho relativamente difícil, tá? Esses temas que não têm posicionamentos muito claros, que a gente não tem lados, por assim dizer, acho que eles são um pouco mais complexos, tá? Mas, enfim, da introdução não tem muito o que falar. Mas aí a gente vai, aproveitando aqui o gancho do Jonathan, para nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento e, na verdade, continuação da introdução. O indubitável achou meio estranho. Eu já falei pra vocês, inclusive, eu não gosto, não é recomendável, a própria prova fala sobre a gente não utilizar palavras que não combinem com o nosso léxico. Então, a pessoa fala a questão legislativa, que não tem nenhum refino nessa expressão, questão legislativa, é super amplo, na verdade. Que questão legislativa, né? Não sei do que está falando. Só que antes ela fala que é indubitável. Então, são palavras que acabam... parece que a pessoa colocou aquele indubitável ali só pra fazer uma firula, assim. Então, tipo, poderia ter botado sem sombra de dúvidas, sem dúvida alguma, é de conhecimento, enfim... poderia utilizar termos que contribuíssem, que dialogassem melhor com o restante do texto. Porque, como o Jonathan disse, é estranho. A gente olha e a gente percebe que tem uma palavra um pouco solta ali, né? Que o resto da construção não fica legal junto com aquilo. Mas o que realmente nos importa aqui é o início da argumentação, tá? Então, o que a pessoa faz? É indubitável que a questão legislativa e a sua aplicação contribuem para o problema a respeito da educação inclusiva. Que questão legislativa é essa? Eu não entendi muito bem, confesso. Ficou genérico, ficou amplo, faltou dar uma aprofundada, né? Porque ficou... Enfim, eu achei super amplo. Mas vamos lá, vamos continuando. Pessoas portadoras de qualquer deficiência, como a surdez, usou muito bem o plural do tem, o tem e o vem no plural sempre tem o circunflexo, então pessoas com deficiência, elas têm circunflexo, seu direito à educação garantido pela Constituição
e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aqui ele trouxe uma referência. Ó, isso já é uma referência, gente. Por quê? A pessoa disse onde está assegurado os direitos à educação de pessoas com surdez, né? Que isso é assegurado tanto pela Constituição Federal, poderia ter colocado a federal ali, porque a Constituição pode ficar meio genérico, quanto pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ótimo, já trouxe duas informações de uma forma super simples, mas que contribuem sim para a argumentação, tá? Porque ele disse de onde vêm essas informações que ele está trazendo. Ele está contribuindo. Contudo, ó, ele trouxe a informação, explicou, disse, porém, cenários como a falta de profissionais aptos a suprirem as necessidades dessa parte da população, aqui esse trecho está bem confuso, tá? Assim como a ausência de um maior entendimento dos fatores que os impedem de exercer plenamente seu direito. Aquele início ali, cenários como a falta de profissionais. Eu confesso que essa construção para mim é um pouco confusa, né? Porque falta de profissionais aptos a suprirem que necessidades dessa população? Porque ficou muito genérico também, né? Ficou num não lugar assim, tá, quais são as necessidades, né? Porque não especificou, poderia falar profissionais da educação aptos, a gente já mudaria todo o contexto, né? A gente já teria, ó, faltam profissionais da educação que consigam dialogar com essas pessoas surdas. É outra história, mas aqui ficou genérico. E daí ele explica que isso é importante, porque se isso não acontece, os direitos dessas pessoas não são plenamente exercidos. Ótimo. Ali, inclusive, tem algo que é bem importante pra gente, que ó, a pessoa errou na escrita da palavra, colocou entre parênteses, risco. É isso que a gente deve fazer, tá? Acontece de quando a gente vai... Quando a gente vai escrever... passar a limpo, a gente erra alguma palavrinha, então quando isso acontecer, coloca entre parênteses e faz um risquinho em cima. Não faz rabiscão, não escreve por cima, que isso vai ser desconsiderado. É só fazer exatamente o que a pessoa fez ali, tá bom? Continuando. Então, fala que a pessoa fica com dificuldade de exercer seus direitos e isso impossibilita a sua eficiência. Essa eficiência também ficou um pouco solto. Essa construção aqui, esse período, eu acho ele muito genérico. Ele fica num não lugar, assim. Ele utiliza lugar comum de argumentação. Então, isso dificulta a vida dessas pessoas. Bom, mas isso eu já sei desde o início desse tema de redação, por isso que eu tô falando dele, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar nesse não lugar, assim. Tais legislações... Que legislações? Seria a Constituição e o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Talvez. Para mim, não fica claro se são elas. Mas a pessoa tá retomando ali, então vamos supor que a única coisa que as legislações que ela possa retomar sejam essas duas que ela falou antes, né? Então, temos essa retomada. Tais legislações apresentam resultados insuficientes, já que não são capazes de possibilitar uma conjuntura na qual a educação inclusiva represente uma opção viável a todos os surdos. Aqui tem um problema de interpretação que não vai ser considerado, tá? Isso aqui eu tô falando pra vocês como professora, que o problema não é a lei, o problema é a aplicação da lei, né? Então, mas isso não vem ao caso aqui. São os argumentos que a pessoa está utilizando. Eu não acho eles tão bons, mas é isso. Seguindo. Então, primeiro parágrafo de argumentação, a pessoa falou sobre a existência de legislação e que essa legislação não é boa o suficiente para garantir os direitos das pessoas com surdez, ok? Segundo pesquisas realizadas pelo INEP, aqui, bem importante, essa pesquisa que a pessoa cita, eu não vou considerar, e não foi considerada, porque ela copiou dos textos motivadores, tá?
Então, não pode. Tinha um gráfico do INEP mostrando e a pessoa teve a cara de pau de ir lá copiar e dizer que era do INEP. A informação do INEP, da prova do INEP. E copiou. Eu achei absurdo, mas, né, cada um joga com o que tem. Então, segundo pesquisas realizadas pelo INEP, aplicador desta prova que copia a informação, sofreu uma diminuição no número. Essa construção é muito problemática, porque o número não sofreu nada, né? Foi reduzida a quantidade de pessoas surdas. As pessoas surdas não estão acessando a escola. Então, essa construção é bem problemática, porque o número não sofre nada. O número é só uma contabilização, né? Então, a quantidade de pessoas surdas matriculadas em escolas de educação básica foi reduzida. Melhor, tá? De acordo com Durkheim, e daí a gente tem um pulo. A gente tem uma informação e a gente tem uma outra informação. Não tem um link até aqui entre elas. Aí tem o menino Durkheim. E aqui vem aquilo que eu já conversei com vocês sobre a gente ter cuidado de colocar citações que às vezes não tem muita relação. Jonathan perguntou: se ela fosse utilizar ou citar uma informação de um texto motivador, como ela poderia fazer isso? Ou não poderia fazer isso de forma alguma? Então, Jonathan, o ideal é não fazer. Por quê? Essa frase que ela falou ali, esse segundo pesquisa realizada até o Educação Básica, provavelmente foi desconsiderado da prova dela. Essa uma linha e meia foi desconsiderada porque ela copiou a informação de um dos trechos motivadores. Então, não tem como usar, porque mesmo que ela falasse, se a pessoa só falasse, houve uma diminuição no número de pessoas surdas matriculadas em escolas de educação básica. Bom, essa argumentação também não seria válida, porque não me diz de onde é, e a partir do momento que a pessoa diz que é do INEP, eu olho para o texto de apoio e eu vejo que tem exatamente essa informação. Então, essa informação é desconsiderada, e essa pessoa sofre uma pequena penalidade no parâmetro 3, que fala sobre a argumentação, sobre a seleção de informações e construção de uma argumentação própria. Então, como ela copiou, não é dela, tá? Então, isso que aconteceu aqui. Seguindo, de acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e pensar. Citou uma frase, eu não sei se a pessoa citou ela integralmente. Se for integralmente, ela deveria estar entre aspas. Eu não sei. Eu acho que, na verdade, é um conceito. Me desculpem, eu não sou muito boa em sociologia. Sociologia, né, Durkheim. Então, aqui, eu acredito que seja um conceito. Mas se for uma frase integralmente, ela precisa estar entre aspas, tá? E daí, parece que ficou solto. Mas aí a pessoa tenta dar uma juntada. E daí ela fala: ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que o impasse na promoção da inclusão do deficiente auditivo encaixa-se na teoria do sociólogo, uma vez que, se um indivíduo cresce em um círculo social que inferioriza o surdo e não o trata como merecedor de uma educação igualitária, tende a adotar determinado comportamento também devido à vivência. Então aqui a pessoa conseguiu encaixar na argumentação dela o conceito que Durkheim afirma. Então ficou bom, ficou excelente. É raro acontecer isso, mas ficou muito bom. E daí a pessoa continua fazendo uma associação daí dela, um argumento dela. Assim, o preconceito da sociedade, a inclusão do surdo em todas as esferas da educação, transmitido de geração em geração, funciona como fator sine qua non. Aqui, Jonathan, mais uma palavrinha que provavelmente você vai achar estranha, uma expressão, né? A pessoa usa um terminho em latim. Vamos botar um sine qua non aqui. Que, na verdade, só significa indispensável, ou, né, no original, sem o que não pode existir. Fica entre aspas, o ideal é ficar entre aspas, porque é um termo do latim. Apesar de a nossa língua, boa parte dela ser oriunda do latim, seria um termo estrangeiro, de alguma forma. Então, se fosse num texto digitado, a gente botaria em itálico. Então aqui a gente deixa entre aspas, tá? O latim fica entre aspas mesmo, tá certinho o uso. E dá um charminho ali. Mas foi bem utilizado, que às vezes a gente pode utilizar um pouco errado.
Mas deu tudo certo ali, mas tem que ter aquele cuidado para não ficar muito distoante do resto do texto, né? E aí vamos para a nossa intervenção. Então, na intervenção, a gente vai tentar, eu vou mostrar para vocês que a pessoa conseguiu usar aqueles 5 elementos que eu sempre falo para vocês que são essenciais para que a intervenção consiga ser boa, né, atingir o que se pede, que são 5 elementos válidos. Então, primeiro, ação, né, o que deve ser feito. Então, a pessoa fala em promover a capacitação e a formação de professores para surdos plenamente competentes. Aqui tem um problema de pontuação, né, mas não vem ao caso, porque parece que a formação de professores para surdos, para que os surdos sejam plenamente competentes. Mas, na verdade, é que os professores sejam competentes o bastante para conseguir dar aula para as pessoas surdas. A ação, quem faria seria o Estado, né? Não foi muito específico, foi só o Estado, mas ok. O efeito, como essa ação seria feita, como essa capacitação seria feita, a pessoa fala por meio de cursos especializados, ok? E daí ela fala o efeito dessa ação, que é visando valorizar a educação inclusiva e criar as condições indispensáveis para o seu sucesso. E tem detalhamento. Ela tem detalhamento de como seria feita. Quais são os detalhamentos que ela bota? Que auxilie no entendimento total das necessidades dos deficientes auditivos e que lhes proporcione o aprendizado das ferramentas necessárias para a comunicação. Então, essa intervenção tem os 5 elementos necessários. Então, essa intervenção é 200 de cara. Então, por isso que eu falo que é importante utilizar os 5 elementos, que a gente tira 200 ali e o resto a gente se vira, né? Mas, enfim. Essa foi a nossa análise da redação. Agora, eu quero falar pra vocês quanto que essa redação tirou em cada uma das competências. Eu queria que vocês chutassem que nota é o total, nota geral da redação aí, que vocês dariam pra essa redação. Vou aguardar as notas de vocês pra falar antes. Lembrando que a nota pode ir de 0 a 1000. E eu já dei o spoiler que não é uma nota 1000. João vai de 600, Robert mais ou menos 750, Jonathan 620, através 580, nessa faixa. Muito bem. Então vamos lá. Essa redação teria uma nota entre 720, ali na casa de 720, tá? Eu coloquei como 720, eu não tenho acesso à nota total, tá? Eu só tenho acesso ao parâmetro 5, que foi 200, cravadaço. Então, no primeiro parâmetro, que é o que se refere ao uso formal da língua, essa pessoa tirou 160, tá? Por quê? Ela comete pouquíssimas inadequações, ela utiliza bem a língua, as poucas inadequações que ela faz acontecem uma vez, não tem uma repetição, então dá pra ver que é um pouquinho mais de nervosismo, um pouquinho de falta de atenção, alguma coisinha assim. Então não é nada problemático. Não prejudica o entendimento do texto, tá? O parâmetro 2, que é que se refere ao uso do modelo dissertativo argumentativo, a pessoa tirou 120, tá? Porque como ela pegou alguns argumentinhos ali que não eram próprios, faltou um desenvolvimento, e assim como o próprio Jonathan apontou, parece que a introdução da pessoa continua no segundo parágrafo, 120. No parâmetro 3, que é o que se refere a como a pessoa organizou as ideias no texto, que informações ela selecionou, também 120. Por quê? Primeiro, a pessoa copiou uma informação dos textos motivadores, tem referências, mas elas têm algumas que estão bem colocadas, como a do Durkheim, ficou muito bem, combinou muito com o argumento, fez sentido com o argumento, mas tem algumas que ficaram um pouco perdidas, tipo ali da Constituição, enfim, então por isso 120. O parâmetro 4
é o que se refere a como a gente usa os nexos textuais, como a gente retoma, como a gente dá continuidade, enfim, como a gente faz o nosso texto funcionar. E aí também 120, tá? Faltou um pouquinho ali para ficar mais fácil de entender, a pessoa tem um pouco de dificuldade com retomadas, de continuidade de parágrafos, de fazer o texto fluir um pouquinho mais. E no parâmetro 5, 200, tá? Se minha conta não estiver errada, deu 720. Vocês que não são de linguagens, por favor, se eu estiver errada, me corrijam. Mas seria isso. Então, é uma redação que, a não ser que, de forma geral, ela é tranquila, tá? Ela não é uma redação mirabolante. Os exemplos utilizados são exemplos que acabam estando no dia a dia de vocês, né? Tipo, Durkheim, vocês estudam bastante, porque cai bastante em sociologia, né? Então, não são coisas super mirabolantes. A escrita é muito simples, a pessoa usou 2 ou 3 terminhos ali para dar um floreio, né? O sine qua non ali para deixar um bonitinho, um latim. Então, é uma redação tranquila. Por que eu trouxe essa redação? Porque eu quero mostrar para vocês que sim, é possível vocês fazerem boas redações, certamente melhor que essas, que eu já vi as redações de vocês, e atingir boas notas. É bem possível e é bem tranquilo a gente fazer isso, tá? Bom final de semana a todos. Eu aguardo redações no meu e-mail e no meu WhatsApp. E até a próxima, tá? Tchau, tchau. Qualquer coisa, podem me chamar.